Direito administrativo na prática, sério. Fica a dica, eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz, vamos lá? Dica 33, dentro de alterações em contratos. Quantos tipos de termo aditivo contratual existem? E aí? Estamos vendo aqui o terceiro tipo, que é a prorrogação de prazo. Mas agora nós vamos ver como que ficou essa prorrogação na Lei 14.133 de 2021. Bom, a fundamentação na 14.133 está no artigo 107, tá? Lembrando antes aqui que o 106, ele já levou a possibilidade da vigência do seu contrato para 5 anos, tá ok? Para serviços e fornecimentos contínuos, tá? Então vamos dar uma lidinha aqui no 107 antes da gente esmiuçar aí. Bom, os contratos de serviço e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste as condições e os preços permaneçam aí vantajosos, tá? Para a administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, tá? Sem ônus. Lá no artigo 109, eu destaquei aqui, a nova lei vem e traz aqui a possibilidade de um contrato com vigência de prazo aqui, ó, indeterminado, né? Nos contratos em que seja usuária de serviço público, dá uma lida aí, acompanha. Oferecido em regime de monopólio. Ele coloca ali a condição, desde que comprovada, caso exercício financeiro, a existência de crédito orçamentário vinculado aí suficiente para sustentar a sua contratação. Então, lembra daquela lista dos nossos 10 passos do vídeo passado? Tá? Então, agora nós vamos ver daqueles passos para uma renovação, quais foram os passos que sofreram alteração. E no final a gente vai ver como fica essa listinha aí simplificada. Bom, primeira coisa, a gente sabe que não é qualquer objeto contratual que pode ter o prazo de vigência prorrogado, tá? Então, na Lei 866, tinha que ser um serviço contínuo. Agora, o fornecimento contínuo, né, que nós vimos aqui a diferença, ele foi incluído, ou seja, se você tem uma compra com entrega diferida no tempo, lá um calendário de entrega semanal, mensal, ele vai caracterizar um fornecimento contínuo. E aí, este fornecimento pode sim ter a sua prorrogação aí, tá ok? Vamos lá. Esse é a primeira alteração. Então, o item 1 daquela relação de 10 já mudou. Não é só serviço contínuo. Agora, esse serviço contínuo é fornecimento contínuo. Bom, a segunda alteração é o tópico 2. Limite de prazo para as prorrogações, tá? Então, é o seguinte, o seu contrato agora, ele pode ter uma vigência inicial de até 5 anos, né? Antes era 12 meses, né, para você começar. Agora não, você pode ter até 5 anos. E o limite agora é decenal, ou seja, até 10 anos. Você pode fazer várias prorrogações de períodos distintos conforme a sua necessidade. Ou seja, acabou aquele negócio de períodos iguais e sucessivos, tá? A doutrina já tinha vencido isso, agora a legislação veio e sacramentou, arrancou isso da legislação. Aí aquele limite de 48 meses menor, né, para aluguel de equipamento e programa de informática. A lei não fala mais dessa restrição, tá? Mas vejam bem que essa limitação, ela é natural da informática, né? Os produtos de informática, eles ficam obsoletos rapidamente. 6 meses aí a tecnologia já muda bastante. Então, na hora de justificar a prorrogação desse contrato, você vai ter que encarar a funcionalidade desse equipamento, a utilidade desse equipamento, desses programas de informática, frente às necessidades que você tem para entregar, tá? E o que existe no mercado, tá? Então, você vai enfrentar isso aonde? Lá na justificativa, tá? Bom, eu pergunto, pode prorrogar o período inferior ao da contratação inicial? Sim, tá? Agora pode, porque acabou aquele negócio de períodos iguais e sucessivos. A gente já podia antes, né? Assista a dica anterior, por força doutrinária e jurisprudencial. Agora não, a lei arrancou esse problema. Pergunto,
Na 866 é vedado contrato com prazo de vigência indeterminado. Já falei que existem exceções, mas via de regra não pode. E nós vimos aqui lá no primeiro slide que o 109 ele traz uma previsão agora que é permitir esse prazo indeterminado para serviço público em regime de monopólio, né? A condição é provar que você tem condição de pagar aquilo a cada exercício financeiro, tá ok? Isso aí também era uma construção jurisprudencial e doutrinária que agora a lei sacramentou ali, está previsto literalmente na lei. Eu pergunto, podemos fazer um aditivo? Você fez um contrato na 14.133 por 1 ano, por 2 anos, para um serviço público em regime de monopólio. Será que a gente pode aditivar ele, com base nesse 109, para tornar um contrato de prazo indeterminado? Então, com base no 109, agora você pode fazer sim, tá? Você fez por prazo determinado, não prestou atenção nisso aí? Vai lá e faz um aditivo e torna a sua cláusula de prazo lá com aquelas datas com prazo indeterminado, com base aí no artigo 109, e se livra dessa burocracia desnecessária. Vai ficar só com a necessidade de fazer a comprovação anual de crédito. Bom, a outra coisa que mudou é o item 4 da lista. O quê? É sobre atestar a vantagem da prorrogação, principalmente no aspecto econômico. Agora a lei exige que esse ato de atestar que as condições e os preços permanecem vantajosos seja feito pela autoridade competente, ou seja, o ordenador de despesa, o chefe da pasta ou aquele que recebeu a delegação de competência para isso. Você tem que juntar o comprovante no seu processo, tá? Ou ele vai, no despacho dele, botar essa frasezinha aí, ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos, ou no despacho dele ele vai fazer a menção às condições vantajosas, remetendo aí a um despacho anterior, normalmente do seu setor técnico de pesquisa de mercado, tá? Tome cuidado, porque às vezes, dependendo da estrutura do seu órgão, tem um setor só para isso e esse setor atesta a vantagem. Agora vai ser preciso que essa autoridade ratifique esta vantagem, senão vai voltar do jurídico. Bom, o último ponto aqui que alterou é o item 10 daquela lista, que era a previsão no edital e no contrato, tá? Agora, a lei colocou lá, literalmente no 107, que tem que estar previsto no edital, mas não previu a necessidade disso estar dentro do contrato, tá ok? Então, estando no edital, tá resolvido, não precisa estar no contrato e não cabe mais aquela alegação de que decorre da lei, não precisa estar previsto, porque agora decorre sim da lei. E aí eu trago aqui preços e condições mais vantajosas, né? Tá previsto aqui no 107, também estava previsto lá no 57 da 866. O que eu queria destacar aqui? Você vai ter que atestar essas condições, tá? E a lei, ela formaliza uma coisa que a gente fazia, mas não estava previsto e as pessoas ficavam muito seguras. É você fazer a negociação com o contratado para tentar trazer esse preço para uma condição mais vantajosa, tá? Então, por quê? Às vezes o contrato tem direito a um reajuste. Com esse valor, você acha um preço menor no mercado. Um preço que pode estar entre o valor sem reajuste e o valor reajustado. Então, você pode chamar o contratado e ele fala assim, você cobre? Eu cubro a condição. Eu vou fazer, eu tenho direito a 5% de reajuste, eu vou colocar 3% para formalizar aqui continuar com o meu contrato e estar dentro da condição mais vantajosa. Então, agora está previsto na lei essa negociação. Você vai mandar e-mail, você vai ligar, você vai botar tudo por escrito e vai botar a proposta, a contraproposta e todo o procedimento para chegar nesse preço. Além disso, está previsto ali a extinção desse contrato sem ônus para nenhuma das partes, se vocês não conseguirem chegar aí nessa condição mais vantajosa, porque ninguém é obrigado a prorrogar. Então, isso não mudou, isso já era assim, mas agora está expressa ali. Você pode acabar com esse contrato e você vai ter que fazer uma licitação nova, se realmente você tem necessidade desse objeto. Gente, então, para fechar, como é que fica aquela lista das 10 etapas? 1. Objeto, serviço ou fornecimento contínuo. 2. Limite total dessas prorrogações não pode passar de 10 anos. 3. Inexistência de solução de continuidade, seu contrato tem que estar em vigor. 4. Tem que atestar a vantajosidade econômica, só que agora é pelo ordenador de despesa. 5. Manter as condições de habilitação. 6. Justificar a sua prorrogação, a renovação, tá? 7. Autorização da autoridade competente para prorrogar. A autoridade pode fazer o 7 e o 4, que é a vantajosidade econômica, no mesmo despacho? Claro que pode, tá? Simplicidade do processo, claro que pode. Depende de como está organizado o fluxo do seu procedimento.
8. Renovação da garantia. A partir do momento que o seu contrato vai ter um prazo maior, a garantia ela faz parte do seu objeto. Então, também tem que renovar, tá? 8. Publicação na imprensa oficial desse aditivo, tá? O fundamento está lá no artigo 132, que toda alteração do contrato tem que ser publicada. E, por fim, previsão no edital apenas, tá ok? Da possibilidade dessa prorrogação. Ficou em dúvida sobre os outros itens que eu não abordei aqui? Então volta nas aulas anteriores, tá? Que tá lá explicadinho cada um desses itens. Eles continuam da mesma forma, com a mesma jurisprudência e doutrina que a gente praticava na Lei 866, tá? Tem muita coisa que permanece, tem muita novidade, mas você volta lá que a gente consegue vencer aqui didaticamente a prorrogação de prazo na 14.133. Bom, essa foi a dica de hoje. Sou professora Ana Mendes. Estou aqui para explicar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Siga o nosso Instagram, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para saber toda vez que sai uma aula, tá? Pode deixar like, comentário e a gente prepara uma dica especial aí para a sua dúvida. Aqui, ó, é direito administrativo na prática. Até a próxima.